Na hora de escolher a fonte para o seu PC, a gente tem uma dicotomia curiosa. Por um lado, isso aqui não dá FPS. Quando você colocar uma fonte de mais qualidade, não vai ver o seu PC entregando mais quadros. Mas sem ela, o seu PC não funciona. Então ela leva o seu PC que entregava 200 quadros a entregar 0 quadros, se você comprar a fonte errada. No vídeo de hoje eu vou passar através de 4 passos quais são as coisas que você precisa levar em consideração quando estiver escolhendo a fonte para o seu PC. E ao longo do caminho eu acredito que vocês também vão entender por que esse componente, apesar de não aumentar a taxa de quadros nem reduzir o tempo de renderização do seu PC, ele na real é bem importante. Ok, nosso primeiro passo, o mais importante na hora de escolher uma fonte. Esse componente tem a função de transformar a corrente alternada da sua tomada em uma corrente contínua, ou como é em inglês AC/DC, para a alegria dos metaleiros. A principal coisa que você precisa é que a fonte converta o bastante de energia para alimentar o seu PC. E ela também precisa entregar potência o suficiente para o seu PC. O que determina quanto de potência você precisa é o quanto o seu PC vai demandar. Então, para isso, o truque é você usar, tem inclusive vários sites que fazem isso, a gente vai recomendar para vocês o Alder Vision, mas se você procurar por Power Supply Calculator ou calculadora de necessidade de fonte, pesquisando em inglês, vocês vão encontrar mais resultados, vão conseguir encontrar mais resultados de sites. Praticamente todos funcionam de forma parecida com o Alder Vision. A gente usa ele de referência porque ele é bem completinho. Você vai listar as peças que você vai usar em seu PC, desde componentes como processador, memórias, HDs, fãs, periféricos, e vai dar uma estimativa de carga de uso. Quanto você vai usar essa máquina? Qual é o período que você vai manter ela ligada ao longo do dia? Se vai ser um PC que vai dar expediente por longas horas, vai jogar por muitas horas, ou se vai ser uma máquina ligada por períodos curtos. Então, essa calculadora vai dizer quantos watts ela estima que a sua máquina consome. E aí vai recomendar fontes baseadas nisso. Um jeito mais fácil e direto de fazer é também olhar na recomendação da fabricante da sua placa de vídeo. Então, dos componentes do seu computador, com tranquilidade, o cara que vai consumir a maior parte da energia, mais da metade dele sozinho, vai ser a sua placa de vídeo. Exceto se você tiver um balanço muito estranho de componentes, mas um PC gamer normal costuma ter quase metade da sua energia dedicada só para a placa de vídeo. E aí é só você olhar qual é a fonte recomendada pela fabricante da sua placa para ter uma ideia de qual fonte vai dar conta de todo o resto do seu PC. A gente já tem um vídeo batendo um papo com o Alexandre Zibert, lá do marketing técnico da NVIDIA, que ele dá um pouquinho mais de detalhes. Mas resumindo, normalmente essas fabricantes vão ter uma estimativa de quais as peças que você vai combinar com uma determinada placa de vídeo e mesmo sem saber o resto das peças do seu PC, vai trazer uma configuração intermediária que vai atender e muito provavelmente vai ser conservadora, vai sobrar para dar conta das demandas das suas peças. Um ponto importante aqui é, a recomendação não é quanta energia o seu PC precisa, não é assim que você deve comprar sua fonte. E tem mais de um motivo para você comprar uma fonte acima das demandas do seu PC. A primeira é que as fontes têm mais eficiência, o gráfico de eficiência de uma fonte, ele começa com menos eficiência no começo, quando está com uma carga baixa. Quando você começa a chegar na metade da carga, 50%, 60% de carga, você vai vendo que a eficiência da fonte aumenta e depois, quando ela começa a ficar sobrecarregada, próxima do seu limite de capacidade, ela vai perdendo eficiência de novo. O que eu quero dizer com eficiência? Como ela converte energia, existem perdas. E as perdas podem ser maiores ou menores. Então, digamos que você tem uma fonte de uns 550 watts e o seu PC está demandando 350 watts. Se você olhar quanta energia está sendo consumida da tomada, não é exatamente os 350. Ela vai ter aquela perda por conta da eficiência, da conversão. Então, vai estar aí consumindo uns 420, 430 watts para te entregar 350 watts. Se você chega nos 550 watts, essa eficiência cai bastante. Então, para ter 550 watts, você vai precisar consumir aí uns 600, 700 watts. Ela começa a ficar cada vez mais ineficiente. Então, a longo prazo, faz sentido você investir melhor numa fonte que mesmo ela sendo subusada, 50%, 60% da sua carga, na verdade você está recuperando essa economia na sua conta de luz a longo prazo. Então é uma primeira coisa para você levar em consideração quando você está trocando aí e está cogitando quantos watts vai comprar a sua fonte. E a segunda coisa para você cogitar é a longevidade dessas fontes. Então nós vamos ter fontes aí com múltiplos anos de garantia. É um componente que, se for de qualidade, tende a durar muitos anos. Então pode ser que você compre uma fonte para sua configuração atual, mas no futuro queira fazer modificações. Então, se você comprar uma fonte com bastante potência, isso quer dizer que você vai estar pronto para encarar um upgrade de placa de vídeo para uma placa de vídeo mais potente, ou quem sabe no futuro, se você trocar toda a sua máquina, a fonte talvez não seja uma das coisas que você precise trocar, seja uma das peças que você possa reaproveitar da sua build anterior para sua próxima máquina. Depois que você definiu uma fonte que é compatível com as demandas de energia do seu PC, o segundo passo é a hora de a gente ver se entra seu PC a fonte.
Isso é porque fontes de energia têm diferentes formatos. Então nós vamos ter fontes, o mais tradicional de todos é o ATX. Então 99% das situações em que você está atrás disso é este cara aqui, é o formato ATX que vai te atender. A maior parte dos gabinetes também vão ser compatíveis com esse formato. Mas até mesmo dentro dele vocês têm que ficar de olho em algumas coisinhas. A primeira é que tem ATX um pouco mais longas, como é o caso dessa RM1200X da Corsair, é uma fonte de alta potência e um pouco mais extensa. Enquanto que esse modelo mais de entrada, a CX550, ele também é ATX. Então, se você coloca as duas diferentes, você vai ver que elas encaixam na mesma moldura, mas ela é um pouquinho mais longa. Essa aqui é mais curta e a de 1000 watts, 1200 watts, é mais longa. Então, fique de olho. Pode ser que, dependendo do formato do seu gabinete, mesmo sendo uma ATX, tem que ver qual é o comprimento da ATX que ela vai dar suporte. Bom, a próxima etapa é a qualidade do produto que você vai escolher. E tem um motivo bem sério para isso. A fonte é a primeira linha de defesa na durabilidade dos componentes do seu computador. Isso acontece porque, como ela está convertendo a energia da tomada, ela está, ao mesmo tempo, modularizando ela para estar adequada a entregar performance e funcionamento correto dos seus componentes. A fonte é quem vai segurar a bucha quando alguma coisa der errado na sua linha de energia ou quando você tiver algum problema de funcionamento no seu computador. É o contrário do conceito de algumas pessoas de que uma boa fonte não vai desligar, por exemplo. Ela vai fazer exatamente o oposto. Se ela identificar qualquer instabilidade de funcionamento, componente em curto, problema de ripple ou qualquer outro problema relacionado ao fornecimento e à estabilidade da energia, se isso está acontecendo, ela vai desarmar, vai entrar em ação, né, seus componentes de segurança e ela vai desarmar e desligar. Antes de dar ruim, ela vai identificar que o ruim está dando e vai desligar e garantir que você não vai perder seu processador, não vai perder sua placa de vídeo, você não vai ter componentes queimando. Então, esse é um dos pontos mais importantes quando você busca uma fonte de qualidade. Não é apenas ela entregar a quantidade de watts que ela está prometendo, sem um aquecimento excessivo, mas também é você mirar em garantir que você vai ter os seus componentes preservados em algum caso de alguma instabilidade, de alguma coisa inesperada acontecer. Esses dispositivos de segurança vão estar lá e vão garantir que você não vai perder o seu investimento no restante dos componentes. Nós temos de referência uma marca no mercado que é a 80 Plus. Esse selo é um selo que determina testes de eficiência. Costuma ser referência básica sobre a qualidade de uma fonte, mas a verdade é que ele já é bastante questionado por causa primeiro dos critérios que ele usa para avaliação. Então nós temos casos já de fontes que foram certificadas 80 Plus com uma configuração e a fabricante ao longo dos anos foi trocando os componentes e aí continua com o selo 80 Plus, sendo que o produto já é outro. Então já é discutida a metodologia de certificação. E a verdade é que o selo 80 Plus só determina uma coisa, que é a eficiência da fonte. Tem os selos de diferentes valores, tem 80 Plus Bronze, 80 Plus Gold. Então, inclusive, são selos que estão presentes nas caixas aqui. Então, por exemplo, essa RM850 tem um selo 80 Plus Gold. A RM1200X, ela tem também 80 Plus Gold. Essa é uma certificação que está muito presente na indústria. Ela é uma referência, sim, de performance, de qualidade, mas ela é uma referência muito limitada, tanto pela metodologia que ela usa para testar e pelo fato de que ela está atestando somente a eficiência da fonte. É aquela relação entre quanta energia ela está entregando para o seu PC e quanto que ela teve que puxar da tomada. E é só. É tipo dizer que um carro é bom baseado em somente quantos quilômetros ele faz por litro. Não estou dizendo que a gente não tem um sinal que o carro é bom quando ele é extremamente eficiente. É um sinal de que ele foi bem projetado, que ele tem um motor bastante moderno, porque ele faz muitos quilômetros gastando poucos litros de gasolina. É um indicativo de que você tem uma qualidade ali, mas não diz nada sobre o conforto do carro, sobre se ele tem um bagageiro grande. Então, realmente não diz nada de todas as outras configurações e já tem algo tentando ser mais abrangente. Então, no caso das fontes, nós já temos a certificação da Cybernetics. É uma metodologia mais avançada que leva em consideração mais critérios do que simplesmente a questão de eficiência. Então, um bom exemplo é o caso mesmo da RM1200, porque ela, além do selo 80 Plus, ela também tem 2 selos da Cybernetics. Então, ela tem o selo Gold, na parte ali de, não só de eficiência, né, mas os testes já envolvem mais critérios, além de somente a eficiência dela. E ela também tem outro selo adicional, que é o selo de produção de ruído, que ela recebeu o selo A-, ou seja, nós temos já que, além da informação mais completa sobre a eficiência dela com o selo Cybernetics Gold, a gente também sabe como é que é a produção de ruído dela. Então, várias das fontes da Corsair que estão aqui na mesa nesse momento, elas têm aquela funcionalidade de RPM, modo 0 RPM, quando tá frio bastante ela nem roda as fãs, então ela se torna completamente silenciosa, mas todas as fontes têm aí uma fanzinha para arrefecer o aquecimento dos seus componentes, e esse selo está nos indicando que ela é uma fonte que produz pouco ruído. A gente sabe que ela é uma fonte silenciosa graças a essa certificação.
E a nossa outra indicação vai para a galera do TechLab. Você está na dúvida se uma fonte é eficiente? Eles já testaram, o Ronaldo e companhia já testou muita fonte, então é um misto tanto de você saber se o produto é bom, como também muitas vezes uma aula sobre como é que é o funcionamento das fontes. Então se você quer ver o equivalente a pegar um carro e dar cavalinho de pau na rua, na lama, para ver se ele aguenta ou não o tranco. Então é mais ou menos isso que eles fazem com as fontes. Coloca elas em situações extremas para ver se os componentes têm qualidade, se eles entregam os dispositivos de segurança quando as coisas vão mais longe do que deveriam. Então fica aí a minha recomendação. Se você está pensando, cogitando um produto, dá uma olhada se a galera do TechLab não fez os testes também. É outra forma de você saber se ele entrega qualidade, que não é só a questão da potência que ela entrega, mas também os dispositivos de segurança para garantir que se der ruim, o ruim seja menos ruim. E por fim, o nosso último critério é a organização dos cabos. Quando você está escolhendo a fonte, uma das especificações que vai aparecer é se ela é modular ou não. Então, uma fonte não modular é como essa aqui da Corsair, a CX550. Já tem aqui todos os cabos integrados, você pode ver que está todos presentes aqui. E esse é o tipo de configuração que você vai encontrar principalmente em produtos buscando entregar um bom custo-benefício. Então, essa aqui é uma coisa que reduz custos e torna possível você entregar um preço mais competitivo para o produto. Agora, quando a gente vai para produtos mais caros, especialmente fontes com mais potência, como é o caso da RM1200X, começa a surgir o que a gente chama de formato modular. Então, vê que nenhum dos cabos está aqui. É porque você tem tudo isso aqui disponível, porém separado. Especialmente em fontes muito potentes, isso é importante porque vocês podem ver que a quantidade de cabos é absurda. Então, se você tivesse todos eles pendurados aqui, nós teríamos uma coisa difícil de gerenciar. A vantagem de você ter cabos modulares é que você pode, primeiro, escolher somente os cabos que você realmente precisa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um de fonte, uma para mainboard, uma para placa de vídeo e um para processador. E deu. Dependendo da minha build, isso aqui já é cabos o suficiente. É muito mais fácil de eu gerenciar meu gabinete com essa quantidade de cabos menor. É mais fácil de depois eu fazer, por exemplo, a limpeza e a manutenção, porque vai ter menos cabos cruzando e deixando meu gabinete feio. E também a termo prático de você ter menos problema de aquecimento, porque os cabos são uma das coisas que vão atrapalhar o fluxo de ar dentro do seu gabinete se tiver muitos cabos emaranhados e trancando o caminho. Então esse é outro critério para vocês levarem em consideração, a fonte ser modular, como é o caso aqui da RM1200X, ou a não ser modular, normalmente está descrito como não tem escrito nada, né, já que esse é o formato tradicional, como é o caso da CX550, e existe um meio do caminho, existem as fontes semi-modulares. Elas trazem alguns cabos integrados, como acontece aqui com a CX550 em todos os seus cabos, mas está integrado apenas os cabos que você vai necessariamente usar. Então vai ter um cabo ali para CPU, um cabo para placa-mãe, esses cabos que você sempre usa nas suas builds. O restante dos cabos adicionais você pode colocar, vai ter os encaixes ali esperando para você fazer isso. É um meio termo interessante também. Alguns cabos vêm integrados e esses você necessariamente vai usar, então faz sentido eles estarem ali. E alguns outros cabos vão estar disponíveis para você encaixar na medida que você tem mais demanda de componentes para ligar no seu PC. Ponto importante é, esses cabos modulares não são padrão, então nós temos, por exemplo, aqui o formato que a Corsair usa, ele não necessariamente vai funcionar com outras marcas, e esse é um aviso sério, muito cuidado para não misturar os cabos modulares de uma marca com a outra, pode dar um ruim meio forte. Outra coisa que vocês devem ficar de olho são os cabos que estão presentes na sua fonte. Então, por exemplo, se você não tem cabos o suficiente para sua placa de vídeo, você já tem um indicativo que provavelmente você não pegou a fonte mais indicada para aquela placa de vídeo. Evite usar adaptadores e outras gambiarras para fazer esse tipo de conexão. Você deve ter os cabos PCI suficiente para cumprir as especificações da sua placa. E outra coisa que é bom vocês já ficarem de olho, já temos novos padrões sendo usados em placas de vídeos mais recentes, então vê se a placa tem suporte ao ATX 3.0, ou às vezes aparece escrito como PCI 5.0. Por exemplo, a RM1200X, ela tem as duas coisas, então até tá marcadinho aqui como ATX 3.0 e um joinha, e embaixo está escrito ali 600 watts no PCI 5.0, então essa é uma fonte que vai dar conta até de entregar até 600 watts nessa conexão. E aí é um cabo modular e você tem a vantagem de ter ele aqui pronto para você conectar já direto na sua placa de vídeo, e se for essas placas da nova geração, por exemplo a RTX 40, você não vai precisar usar adaptador. O máximo que você puder evitar adaptadores, melhor. Você sempre tem perdas de eficiência, problemas ali que podem surgir em cada emenda ao longo do caminho, então quanto menos emendas melhor, e isso aqui faz com que você não precise de nenhuma emenda. Isso aqui vai direto na sua placa de vídeo, entrega até 600 watts. Mesmo para a placa de vídeo com uma 4090, a gente tem bastante watts sendo entregue, tem bastante margem para trabalhar. Essa aqui foi uma visão geral de
os principais passos. Em 4 passos, as coisas que mais importam quando você for definir uma fonte. Se vocês foram percebendo ao longo do vídeo, apesar de não entregar nenhum FPS a mais, se você gastar e superdimensionar a sua fonte, então você pode comprar uma fonte de 1.200 watts para uma placa de vídeo só, pode, mas você não vai ganhar FPS a mais por isso. Mas em contrapartida, você tem outros critérios importantes, que é a eficiência, então você vai reduzir o consumo dela, vai aumentar a durabilidade da fonte, afinal de contas ela vai aquecer menos, e quanto menos aquecer, mais ela dura. Você também tem a questão de proteger os seus dispositivos, então todas as travas de segurança de uma boa fonte vão evitar que oscilações da rede façam você perder o seu hardware recém-compradinho, bonitinho. Então tudo isso é bastante relevante e é dessa forma que vocês escolhem uma fonte que não vai dar erro. O seu gameplay vai rodar lisinho sem você ficar encarando o seu monitor ficando todo preto porque do nada o seu PC desligou. Galera, para mais tutoriais é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente lida aí com as dificuldades que é definir uma peça para montar o seu PC. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!